Olá, meus queridos, minhas queridas do oitavo ano. Mais uma aula do professor Leandro, hoje sobre a independência da América Espanhola, como a parte espanhola do continente americano se tornou independente da Espanha. Bom, antes da gente falar dos acontecimentos, de como aconteceu essa independência, é preciso que a gente entenda a sociedade espanhola. Existiam duas classes sociais que eu gostaria de dar um destaque especial. Os chapetones, que eram os nascidos na Espanha, geralmente nobres, que vinham para a América Espanhola para que eles pudessem ajudar a administrar a colônia, e os crioulos, que, diferentemente do que a gente pensa, eram os filhos desses chapetones, os filhos de espanhóis nascidos na colônia americana. Esses crioulos, eles não tinham direito de assumir cargos administrativos, de assumir os cargos de mais alto escalão. Eles assumiam bons cargos, porém, eles não podiam assumir os cargos de administração. Guardem essa informação. Bom, essa independência da América Espanhola, ela começa ali no início do século XIII, no Peru, com um líder chamado Tupac Amaru, o segundo da sua dinastia. O Tupac Amaru, ele tenta fazer essa libertação dos espanhóis, porém ele não tem sucesso. Ele não consegue essa libertação e essas ideias aí ficam semeadas, porém elas ainda não acontecem. Elas só vêm acontecer depois que Napoleão toma o poder na França. Quando Napoleão chega ao poder na França, ele começa a sua política expansionista, ele começa a dominar e chega até a Espanha. Quando ele chega na Espanha, ele destitui o rei Filipe VII de sua dinastia e assume o trono, não ele próprio, mas ele agrega o trono da Espanha, agrega o território espanhol para ele. Temendo que ele se expanda para as colônias no continente americano, os espanhóis criam feitorias ao longo do território colonial. E nessas feitorias, os crioulos, eles começam a ganhar um pouco mais de poder. Os crioulos, eles começam a poder administrar alguns negócios. A burguesia, ela começa a enriquecer também na colônia com o fim de algumas práticas mercantilistas. Não era mais preciso seguir o pacto colonial, ou seja, não era mais preciso você só fazer negócios com a Espanha, até porque a Espanha estava dominada por Napoleão, e outros pequenos detalhes que tem tudo a ver com aquela prática mercantilista, aquela prática absolutista. E dentro desse contexto, a gente tem os crioulos começando a ascender, começando a melhorar de vida. Bem, quando Napoleão é derrotado em 1815, os governos autoritários, os governos absolutistas, eles começam a voltar na Europa. E o governo espanhol, o trono espanhol, volta a ser ocupado e a Espanha volta a querer que as suas colônias hajam e sejam colônias. Entretanto, a sociedade tinha mudado, muita coisa tinha mudado na colônia espanhola. E foi muito complicado. Num primeiro momento, algumas revoltas foram seguradas ali, principalmente no território onde hoje é a Colômbia, no território onde hoje é propriamente o Peru, o Equador, enfim. Algumas revoltas elas foram contidas no início, mas o povo ele já estava acostumado com novas lideranças, os chamados libertadores da América. E não estamos falando de futebol. Estamos falando de duas pessoas que conseguiam um apelo popular muito grande, que conseguiam uma simpatia do povo, lutando pela liberdade, pela separação dessa Espanha. Era o Simón Bolívar e José San Martín, os dois maiores libertadores da América, porque eles conseguiram desvencilhar, eles conseguiram
se livrar dessa opressão espanhola, né, dessa sugestão que os espanhóis tinham de pegar de volta, né, a território espanhol como uma colônia. Eles conseguem recuperar, eles impedem, né, dos espanhóis conseguirem recuperar essa colônia, essa parte da colônia, e formam o que eles chamaram de Gran Colômbia, que seria um estado, um grande país, certo, independente dos espanhóis. Tudo isso com o apoio dos ingleses. Os ingleses apoiaram financeiramente, certo? E tudo isso com um interesse, obviamente, que nessa mesma época os ingleses já estavam ali começando a Revolução Industrial e eles enxergavam ali no continente americano, sem o pacto colonial, sem estar ligado a uma metrópole na Europa, eles enxergavam ali um grande celeiro comercial. Eles poderiam comercializar ali, vendendo seus produtos industrializados. Então, eles enxergavam essa independência da América Espanhola com muito bons olhos financeiramente. Não era para levar liberdade, não era para acabar com pactos coloniais, não era para trazer liberdade para a América, era para que eles pudessem lucrar. Entretanto, mesmo separado durante algum tempo, depois essa Gran Colômbia ela foi se desvencilhando, ela foi se separando, formando pequenos países, como a gente vê hoje em dia mesmo no continente americano. Essa Gran Colômbia ela ainda era muito dependente da Europa. Ela ainda produzia produtos, né, matéria-prima para vender para as grandes potências europeias e comprava produtos industrializados da Europa. E ainda que tivessem se libertado, o controle do poder ainda estava nas mãos das elites. Essas elites impediam o povo de chegar a cargos administrativos, a cargos políticos de alto escalão. E, com o tempo, essa freada que as elites davam na população de chegar ao poder acabou se tornando ali naquelas ditaduras militares que a gente teve ali no continente americano. Mas isso é assunto para uma outra aula, essa é uma outra história que eu deixo para contar mais para frente para vocês. Um beijo e um queijo, espero que tenham gostado.